Queijas e queijas, bem-vindos ao Grande Show. Eu sou Bruno Oliveira e hoje iremos falar sobre, finalmente, os 53 jogadores escolhidos para representar o Packers na temporada de 2023-2024. Antes de mais nada, a gente sempre pede o seu like, a sua inscrição, o seu comentário sobre o tema para ajudar a fortalecer a gente a continuar nesse projeto, beleza? Antes de mais nada, solta a vinheta que a gente já começa a debater. Bom, vamos lá. Primeiramente, eu vou começar a falar dos cortes, né, os principais assim. Lembrando que tudo aqui que eu vou falar tá no site do cheeseheads.com.br, o melhor site. A gente aí fez um trabalho espetacular, cobrindo momento a momento, a cada corte a gente estava atualizando lá no site. Então, você pode acompanhar tudo lá e também algumas opiniões que a gente deixou, beleza? Bom, primeiramente, os cortados. O primeiro cortado já foi uma surpresa muito grande para mim, confesso. Pat O'Donnell, Panther, ele perdeu a vaga para o Daniel Whelan, que foi um jogador não draftado, que fez um camp muito bom, uma preseason, ele foi um dos principais jogadores aí na preseason. E, cara, o Pat O'Donnell era mais velho, ele era mais caro, né? E isso fez com que ele perdesse a vaga para o Daniel Whelan, então foi o primeiro corte. Depois foi o long snapper Matt Orzech, mas aí foi um corte específico, né, estratégico, porque se a gente colocasse um jogador na IR, né, na Injured Reserve, ele perderia o ano todo, que vai ser o caso do Luke Tenura, que ele entrou, o tackle, eu achei que fosse até ser o Eric Stokes, mas foi o Tenura. Ele foi cortado, mas como ele é veterano, ele não precisa passar pelo waivers, não tem risco de outro time pegar. Então, aí a gente vai colocar o Luke Tenura, eu tô gravando quarta-feira. Luke Tenura, ele vai pro IR e depois a gente chama de volta o Matt Orzech. A gente usou uma vaga de corte, bem estratégico, eu gostei bastante desse movimento do Packers. Aí outro long snapper, Brockton Hatcher, né, que não ia ter chance. Alex McGough, o quarterback, que era o QB3, ele vai voltar pro time de treinos. Henry Pearson, que perdeu a vaga pro Deguara, o fullback. Cole Schneider, center, e o James Amper não tinha muitas chances, muitos jogadores, muita competição. Kadin Telfort, tackle, Jason Lee, uma defensive tackle, Cody Crest, wide receiver, Deuce Watts, wide receiver. São jogadores aí que todos tinham uma competição muito grande. O Jadeck Bonds, que fez uma ótima recepção contra o Seattle, mas não deu. Grant DuBose e Bo Melton, os dois jogadores se machucaram, wide receivers, mas eu acho que eles podem fazer parte da equipe no practice squad. Austin Allen, Tyrande, Dwayne Miller, Tyrande, são jogadores que tinham muita competição. Jimmy Phillips fez bons jogos como linebacker, ele e o Marvin Pierre, mas muita competição. Keishon Banks, Aaron Mosby, Edges, Chris Slayton, DT, Anthony Moutier, DT, jogadores com muita competição. Todos os jogadores cortados é muita competição, não são jogadores ruins. E você vai ver muito em running back, o que eu vou falar agora, né? O guard Jalen Dallas também. Agora, running backs, Nate McCrary, Lou Nichols, Patrick Taylor, Tyler Goodson. Jogadores que sofreram ou com lesão ou com competição. O Emmanuel Wilson foi o que melhor aproveitou a chance, que eu já vou falar, e ele conseguiu a vaga, né? Você não vai ter 5 running backs no seu time, 4 running backs no seu time. Eu acredito que muitos daqui eles vão pro practice squad depois, tá? Mas a competição atrapalhou muito. Keandre Thomas, Shamar Jean Charles, Innis Gaines, Tyrell Ford, William Hooper, Corey Ballantyne, Elijah Hamilton. 7 cornerbacks. A gente teve 4 no elenco, 7 foram cortados, inclusive jogadores que a gente draftou, como o Shamar Jean Charles, e também tem o Corey Ballantyne que a gente trocou com o New York ano passado, né, para o Special Teams. São jogadores que, se não conseguem se destacar na sua posição, eles tentam pelo Special Teams. Só que mesmo assim, um dos jogadores não estava conseguindo se mostrar, né, no Special Teams. O caso do Shamar Jean Charles nunca teve um destaque tão grande, e isso fez com que eles fossem cortados, faz parte do jogo. E por fim, os dois últimos jogadores, Benny Sapp, que fez a interceptação da vitória contra o Seattle, e Tarvarius Moore, que a gente trocou com o São Francisco, mas ele se machucou. Então são todos os cortes da equipe de Green Bay para essa temporada, beleza? Muitos vão voltar para o practice squad, vale ficar atento nisso. Mas aqui o ponto do vídeo é falar sobre o roster, né? Claro que a gente tem que falar sobre os cortes, os principais, eu comentei principalmente do Pat O'Donnell, que foi para mim o principal corte. Vamos falar do roster do Green Bay Packers. Assim, 85%, 90% era mais ou menos o que a gente esperava. É um time que vai ser muito jovem essa temporada. Temos literalmente o time com mais jovem nos últimos 6 anos. O último time foi o Cleveland Browns 0-16. Mas aqui a gente tem que considerar uma coisa, né? É um ponto que o Green Bay tem talento, né? O Cleveland não tinha tanto talento ali, tanto que foi 0-16. O Packers tem talento e a gente vai debater sobre isso agora. Quarterbacks.
temos dois. Estou aqui pegando no site oficial do Packers, tá? Jordan Love e Sean Clifford. Aqui não ia ter nenhuma surpresa, né? O Packers não ia manter 3 QBs no elenco dos 53. São dois jogadores, eu considero, tá? Rookies, né? O Jordan Love já tá no primeiro ano dele de titular. O Sean Clifford literalmente é um rookie. Só que se eu não me engano, eu até pegar a idade do Sean Clifford aqui, eu acho que os dois têm praticamente a mesma idade, porque o Sean Clifford ficou muitos anos em Penn State. O Sean Clifford tem exatamente, ele é de 98, tem 25 anos. E o Jordan Love, acho que tem 24. Jordan Love tem 24, exatamente, mas é de 98, então vai fazer 25. Então eles são de 98, então são dois jogadores que são rookies, mas eles estão um pouquinho acima aí da idade do que geralmente é um quarterback novato, assim, né? Então você vê, o Jordan Love já tá indo pro 4º ano de liga com 25, o Sean Clifford tá no primeiro ano com 25. Então, eu acho que são duas mentalidades diferentes. Eu acho que o Jordan Love é uma mentalidade já de NFL, o Sean Clifford é muito experiente no college, aquele tipo de quarterback que fica muitos anos na universidade. Então, acho que os dois vão se complementar bem, por mais que eu não goste muito do Sean Clifford, eu acompanho muito o college, eu vi muito dele de Penn State, não gostei. No Packers até que eu achei que ele foi um pouquinho melhor do que em Penn State, mas mesmo assim eu acho um QB muito cru, me incomoda ele ser o reserva. Mas, vamos ver, vamos torcer sempre para dar certo. Running backs, Aaron Jones, AJ Dillon, obviamente, e Emmanuel Wilson. Olha aqui, ó. Claro, sempre no campo da suposição, né? No jogo contra o Patriots, eu falei na transmissão que o Emmanuel Wilson, pela forma que ele jogava, pela forma. Peraí, corta. Oi, Dan. Vai ter que cortar aqui, tá? Eu falei na transmissão que, pelo fato do Emmanuel Wilson ser muito instintivo, ser muito agressivo, me lembrava um pouco o A.J. Dillon. Claro que é um jogo de pré-temporada, claro que é uma suposição, ele pode ser muito ruim, mas não me aparenta ser. E o que que acontece? A partir do momento que o Packers tem uma ótima OL, que eu já vou comentar, isso facilita o jogo do running back. Se o Emmanuel Wilson conseguir ter um destaque, a gente pode chegar no fim do ano e falar assim, renova com o A.J. Dillon, ou fica com o Emmanuel Wilson, porque o Emmanuel Wilson é um running back mais de ser muito físico, é diferente do Aaron Jones, ele é mais parecido com o Dillon, e se você chegar no fim da temporada, quem é mais barato, obviamente vai ser o Wilson, e aí a gente pode ter esse questionamento. Vamos ver como é que vai ser o ano, mas é uma adição que me agradou bastante, ainda mais o cara sendo undrafted free agent. Wide receivers, Christian Watson, Jaden Reed, Dontavian Wicks, Malik Heath, Samori Touré e Romeo Doubs. Watson, Doubs, Reed, Weeks, nenhuma dúvida, os 4 foram draftados, 2 ano passado, 2 esse ano, não ia ter nenhuma dúvida que eles vão ficar. O Grant Dubose também foi draftado, mas 7ª rodada, se machucou, paciência. Samori Touré, mas ficou, né? Packers não tinha ninguém melhor, assim, na minha opinião, para colocar. Talvez o Dubose, mas se não tivesse machucado, mas ele vai ficar muito pro Special Teams, né? Ele tinha a chance de dar um passo para acima, né? Um passo a mais, mas não deu. Agora, o Malik Heath me agrada bastante. Eu acompanho muito o college, veio de Ole Miss, um jogador, para mim, ele é tão bom quanto o Jonathan Mingo, que foi segunda rodada do Panthers. Para mim, até melhor, para falar a verdade. Ele teve mais recepções, mais alvos, mais jardas, só teve um touchdown a menos. E em um ano a menos de college, lembrando que ele jogou em Mississippi State também, ele teve números melhores que o Mingo, que passou a carreira toda em Ole Miss, e jogou com o Matt Corral, que foi um bom QB no college, e os dois jogaram agora com o Jackson Dart. Então, cara, o Malik foi um jogador muito bom. Eu não entendi como que ele foi não draftado. Sinceramente, me surpreende. Mas assim, ele é um jogador que tem que melhorar algumas coisas, meio óbvio, mas ele é muito bom em contested catch, parecido com o Romeo Doubs nesse quesito. E um jogador que a gente viu na preseason, que é onde os jogadores têm que se provar mesmo, principalmente os não draftados, ele foi muito bem e merece estar aqui no 53. É o segundo jogador não draftado dessa temporada que o Packers mantém no roster. Beleza? Tyrants barra fullbacks, Josiah DeGuara, Tucker Kraft e Luke Musgrave. Aquilo, né? O Henry Pearson estava disputando com o DeGuara e perdeu porque o DeGuara foi draftado, basicamente. Eu acho que o Henry Pearson ele vai voltar ali no practice squad, lembrando que o Tyler Davis se machucou, tá na IR e tá fora da temporada, que ele rompeu o ligamento do joelho. E, cara, o DeGuara, ele é um cara que é o ultimato. É o ultimato, ele e o Darnell Savage. O ultimato, porque, pô, se você não se provar agora com 2 Tyrants rookies, que são bons, mas você já tá no elenco há 3 anos, você tem que mostrar algo a mais. Se ele não mostrar, pelo amor de Deus, vai ficar muito complicado. Vamos lá. OL, 11 jogadores na OL. 1/5 do time na OL. Me surpreendi, eu achei que ia deixar uns 9. Zecton, adoro o Zecton.
Rasheed Walker, outro jogador, ano passado, que eu não entendi como caiu para a 7ª rodada, ele estava sendo cotado para a 2ª rodada, ele de Penn State, jogador muito bom, foi usado ali um pouco no Special Teams, pouco se apareceu ali na temporada ano passado, fez uma preseason excelente, merece muito estar no elenco. Como eu adoro draft, adoro college, muito me agrada esses jogadores que são pegos depois, que nem o Enagbare, que nem o Malik Heath, agora nesse caso o Rasheed Walker, jogadores que são verdadeiros steals, e às vezes o Packers drafta melhor no terceiro dia do que no segundo, por exemplo. Acho que o Packers tem escolhas horríveis na terceira rodada, mas ótimas escolhas lá na quinta, sexta, então meio que dá aquela compensada, sabe? Só que o contrato ainda é menor, então acho que o Packers até acerta mais nesse quesito. Então, Rasheed Walker, ótima escolha do Green Bay Packers. David Bakhtiari, não preciso nem comentar. Royce Newman, é um erro aí. Royce Newman, 4ª rodada, vindo de Ole Miss. Péssimo jogador, não consegue fazer o básico, que é bloquear, e ganha mais uma chance no elenco do Packers, o 3º ano ganhando uma chance. Muito me incomoda, ele vai ser reserva, ele não, na minha opinião, ele não vai conseguir se provar, porque eu acho que ele vai ficar atrás do Sean Ryan, às vezes, ou às vezes na movimentação do John Rooney e do Zach Tom na OL. Eu não sei o que ele está fazendo no elenco do Packers, confesso. Josh Myers, eu gosto do Josh Myers, mas ele também precisa se ajudar. Teve um fumble ali no snap no jogo contra New England. Me ajuda a te ajudar, o famoso, né? Caleb Jones é um jogador muito grande, literalmente, né? Gigante assim, né? Para ser tackle. O Packers gostou dele ano passado, ele veio de Indiana, se eu não estou enganado. E mereceu sua vaga no spot aí, tá no roster. Um jogador que pode agregar aí no Packers. Josh Neidman, ótimo começo de ano na temporada passada, depois teve uma queda, também um ano de ultimato para ele. Elton Jenkins, não preciso nem comentar, excelente jogador. Sean Ryan, e aí, né? Ano passado foi suspenso, é um jogador que tá tendo problemas aí, terceira rodada de UCLA, aí as terceiras rodadas que eu tô falando. Cara, a gente não pode muito analisar ele, porque ele nem jogou, acho que jogou um snap só. Então, vamos ver, vamos torcer pra dar certo, ele vai ser reserva. Se for, ele é um jogador muito versátil na linha ofensiva. Espero que dê certo. John Rooney, gosto bastante, 6ª rodada, excelente escolha. E o Luke Tenura são 11 OLs, mas vão ser 10 porque ele vai pra IR, pra gente trazer de volta o Matt Orzech, que foi cortado. Beleza, vamos pra defesa? DL, 6, TJ Slayton, Carl Brooks, Devontae Wyatt, Kobe Wooden, Kenny Clark e Jonathan Ford. TJ Slayton, eu falei que ele seria possível um dos cortados, né? Eu falei no vídeo, acho que da semana passada, de 2 semanas atrás. Foi semana passada. TJ Slayton é um jogador que melhorou muito nessa preseason, mostrou ser muito mais efetivo. Então, isso fez com que as chances daquele vídeo, que lembrando que eu falei naquele vídeo, tô falando hoje, tal dia. Depois desse dia ele melhorou nos últimos 2 jogos, que tinha 2 jogos da pré-temporada, se mostrou efetivo e mereceu essa vaga no roster. Mantenha-se assim, que vai ficar no time do Packers por um bom tempo. Carl Brooks, excelente jogo contra New England, ótima partida. Devontae White, não preciso nem falar, bom jogador, primeira rodada. Kobe Wooden também fez uma ótima pré-season. Kenny Clark, monstro, né? Não preciso nem comentar. Então são 4 jogadores aqui muito bons. E o TJ Slayton que pode entrar nessa classe aí e virar 5. O Jonathan Ford, que veio da minha Miami Hurricanes, né? Não posso ser clubista aqui, ele não vai bem, né? É um jogador para special teams, mas eu acho que você pode encontrar outro em qualquer outro lugar. Eu não vejo ele fazendo nada além do que outros jogadores fazem. Me incomoda essa vaga no roster aí para ele. Beleza? Vamos lá. Edge Rushers, 6. Justin Hollins, muito bom jogador, ajuda muito no special teams, excelente adição ali que a gente conseguiu de Los Angeles Rams. Foi parecido com o que a gente fez com o Whitney Mercilus vindo de Houston, parecido com o que a gente conseguiu com o Russell Douglas vindo de Arizona. Cara, excelente escolha, não tenho nem o que comentar. O Packers vai muito bem na trade deadline, pegando jogadores ali, nem na trade deadline, né? Jogadores que são cortados a gente pega na waiver. Rashan Gary, monstro, não preciso nem comentar. Enagbare, que eu acabei de falar, jogador que era para ser 2ª rodada de South Carolina, ele se machucou, aí sim tem um motivo para ele cair, mas não vejo porque ele caiu tanto para 5ª rodada. Da 2ª para 5ª rodada, uma diferença muito grande, e o Packers foi lá, fez um home run ali com essa escolha, maravilhosa escolha. Brenton Cox Jr., 3º jogador não draftado dessa temporada, um jogador que era de Flórida, ele, obviamente, como eu falei, não foi draftado, é um jogador que eu gosto muito também. Eu não acho que ele merecia ser, tipo, as 3 primeiras rodadas, mas se ele saísse na 4ª, 5ª rodada, não seria nenhum exagero, um jogador muito bom. Florida foi uma equipe competitiva em bons momentos da temporada, e ele era um dos líderes da defesa, sendo linebacker barra edge rusher ali. Não entendo porque ele não foi draftado, um jogador muito bom. Gosto muito do Packers dar chance para jogadores não draftados, e isso só faz com que o Packers tenha um contrato menor, praticamente baixíssimo, né?
por um jogador que pode te entregar legal, né? Ele vai ficar na rotação, vai ajudar no Special Teams, e ele vai ser um jogador que pode entregar até mais do que outros jogadores que não entregaram, e foram draftados, ou algo do tipo. E eu vou falar para vocês, eu prefiro muito mais essa rotação com o Lucas Van Ness aí, primeira rodada, e o Preston Smith, que é o jogador que completa esse grupo, e também eu gosto bastante. Eu gosto muito dessa rotação com esses 6 jogadores muito, muito sólidos, do que você ter jogadores ali que você só tem o Zadarius Smith, o Preston Smith e o resto é um bando de pedreiro na brincadeira, né? Então, assim, eu gosto muito desses jogadores, desse grupo que não tem uma grande estrela, por mais que a gente tenha, que é o Rashan Gary, mas vamos colocar nesse sentido, a gente não tem uma grande estrela, e você ter um elenco, se sair o Rashan Gary, a gente não morre, a gente tem outros jogadores importantes. Agora, quando se saísse o Zadarius Smith e o Preston Smith, o Rashan Gary não estava 100% polido ali, né, era uma joia ainda a ser lapidada, e os outros jogadores não contribuíram. Então, para mim, tá perfeito isso daqui. Uma das posições que mais me preocupa aqui é linebacker. Quay Walker, Tariq Carpenter, Eric Wilson, Isaiah McDuffie e Devondre Campbell. Porém, gostei muito da pré-temporada do Isaiah McDuffie, espetacular, um dos melhores jogadores do Packers. Eric Wilson, um jogador muito importante para special teams, mas se precisar, ele também pode ajudar como linebacker. E eu também acho que alguns dos edge rushers, eles podem recuar para linebacker, como o Brenton Cox Jr. Eu acho que esses jogadores têm essa capacidade pela versatilidade que o Packers tanto gosta, e isso me agrada bastante, então eu acho que a gente está até tranquilo nesse quesito. O único que me incomoda um pouco é o Tariq Carpenter, que é um safety que virou linebacker, que joga de special teams ali, pouco produziu assim, mas se o Rich Bisaccia pediu, por mim tá tranquilo, não tem problema. Cornerback, 4. Jerry Alexander, não preciso nem comentar. Keishan Nixon, principalmente para special teams, mas ele é um jogador que na posição dele pode contribuir sim, mas ele vai ser a 4ª opção. Rasul Douglas, ótimo jogador também, excelente, que eu comentei ali com o Packers, de pegar jogadores na waiver. Carrington Valentine, que escolha, hein? Que ótima escolha, jogador de 3º dia do draft, se eu não me engano ele foi 6ª rodada, eu posso até conferir aqui, mas ele é um jogador que na preseason, ele contribuiu bastante, principalmente no quesito de marcação. Na marcação, ele conseguiu chegar muito próximo ali dos jogadores, bloquear ali os passes e tudo mais. Ele foi 7ª rodada, pick 232 de Kentucky. Que escolha maravilhosa do Packers. Ele teve alguns erros ali, deixou um touchdown muito grotesco ali pro Keishon Boutte, mas ele é um jogador que, por ser 7ª rodada, conseguiu bater de frente com muitos wide receivers das outras equipes, fez o seu papel principal ali, e ajudou muito no time e mereceu essa vaga sendo 7ª rodada, mas parecendo que se fosse 2ª, 3ª rodada, ninguém sentiria diferença. Ótimo jogador. O Eric Stokes está como physically unable to perform, então ele tá na PUP, tá fora dos primeiros 4 jogos da temporada, beleza? Penúltima aqui posição, safety. Dane Levitt é um jogador para Special Teams, gosto bastante, ele é um dos líderes do Special Teams, muito bom jogador. Rudy Ford, ele vai ser o safety 2 provavelmente da equipe, é um jogador que eu gosto bastante, fez um ótimo jogo contra a Dallas, mas não é um grande safety assim para assumir a temporada. Vamos ver se ele consegue evoluir para o próximo nível. Darnell Savage, um jogador que eu gosto bastante, mas nos últimos 2, 3 anos ali, não sabe se o que aconteceu, esqueceu de jogar futebol americano. Vai ser o líder da posição nessa temporada, vamos ver, tomara que ele consiga voltar a ser aquele jogador dos 2 primeiros anos, primeira rodada, é um jogador que me agrada e precisa voltar a uma boa forma. Jonathan Owens, o marido da Simone Biles, é um jogador que veio de Houston, tacleador nato, mas na cobertura é um pouquinho atrapalhado, né? Vai ser reserva, vamos ver como é que ele se sai. Anthony Johnson Jr., pick de 7ª rodada, eu tô esquecido, hein? Acho que é pick de 6ª ou 7ª rodada, ali de Iowa State. É um jogador que me agradou. Ele veio justamente para essa função, para preencher ali a vaga deixada pelo Adrian Amos. Ele foi pick de 7ª rodada, 242. Passou da 6ª rodada, aí para mim eu já misturo tudo. Então, você percebe quantos jogadores de 7ª rodada? A gente teve 4 picks de 7ª rodada. O Brent DuBose, que vinha fazendo um ótimo camp, infelizmente se machucou. Mas eu acho que ele vai voltar para a practice squad. Lou Nichols, que é o running back vindo de acho que Missouri, é um jogador que tinha muita competição, então não, né? Agora, o outro jogador, na verdade o Nichols foi de Central Michigan,
outro jogador, Anthony Johnson Jr. e o Carrington Valentine foram outras escolhas de sétima rodada que contribuíram muito na preseason. Então você percebe que a sétima rodada do Packers foi muito boa, porque são praticamente jogadores que não vão contribuir. E o Anthony Johnson Jr. e o Carrington Valentine, eles vão contribuir. Isso muito me agrada aí no Packers, sempre buscando aí jogadores importantes para a equipe nas rodadas mais finais assim do draft. Para finalizar, que o vídeo já tá longo, né, mas é um vídeo de análise, então tem que ser um pouquinho mais longo. Special Teams, Special Teamers, na verdade. Anders Carlson, kicker, ótima escolha, tá? Eu acho que eu falei num vídeo que eu achava que ele poderia ter sido pego depois, e a gente poderia ter pego um safety antes. Sigo com essa opinião, tá? Eu acho que o Antonio Johnson ali, que foi pro Jaguars na sexta rodada, tava dando sopa e o Packers não pegou, e poderia ter feito o que fez com o Enagbari, né, com jogadores, o Rashid Walker, com jogadores que caíram muito, e poderia ter pego. Eu achava que o Packers ia fazer isso. Pegou o Anders Carlson, eu acho que ele sobraria para a sétima rodada, mas de qualquer forma, o que importa é o hoje, e o hoje o Packers pegou ele na sexta rodada, de Auburn, irmão do Daniel Carlson, kicker do Las Vegas Raiders, e cara, eu tô apoiando muito esse cara, tá? Eu acho que as pessoas são muito críticas, assim, vi muitas críticas ao moleque, assim, pô, ele tá no primeiro training camp, kicker, saindo do college, no college football, a média é de 40 a 45 jardas por chute. Aqui você tá pedindo pra ele dar chutes mais 50. É natural ele oscilar. E, cara, ele meteu um field goal de 57 jardas contra Seattle. Espetacular o Anders Carlson. Eu não tenho nem o que comentar. Um moleque chegar com essa personalidade no treino, ele errou de 50 jardas, o time inteiro ao redor dele, mandando ele chutar de novo, dar mais uma chance para ele, e ele acertou numa pressão danada, querendo ou não. Então eu acho que ele vai oscilar na temporada. Ele pode chutar 15 de 20, é natural. Mas eu acho que o Packers tem que dar chance, e tá dando chance, chutando assim, né? O Mason Crosby de lado, porque já não tinha mais o mesmo pique de antigamente. Assim como fizeram com o Daniel Whelan, deram uma chance para o moleque também. A gente tem, eu acho que não lembro de ter acontecido isso antes, pelo menos no Packers, né? De dois jogadores ali serem rookies, né? Como special teamers. Então eu acho que isso vai ser espetacular. E vai ter o Matt Orzech, que é campeão de Super Bowl como long snapper, para guiar os dois. Beleza, eu acho que é isso, né? Falei bastante nesse vídeo, mas é um vídeo de análise. Qualquer coisa que vocês discordem, concordem, deixem nos comentários, porque é sempre importante aí ter o feedback de vocês. Deixem o seu like também, porque é muito importante para fortalecer o canal, assim como a sua inscrição. Dessa forma a gente consegue trazer mais conteúdo, né? Vamos fazer as lives assim, como estamos fazendo toda semana. E isso ajuda também a render ali visualizações, né? Mais gente pode assistir os nossos vídeos. E dessa forma todo mundo fica bem informado sobre o nosso querido Green Bay Packers. Não se esqueça de seguir nas nossas redes sociais, entrar no site, como eu falei, tsheads.com.br, e lá você tem todas as informações sobre o maior da NFL. Beleza? Muito obrigado pelo acesso. Até a próxima. Valeu!